Na palavra dele pode crer, tô com ele, não importa o que acontecer, só é lixo de amor e paz, só posso satisfaz. O som da liberdade vindo sobre nós, o som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão, pois antes morto agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Boa noite, queridos, e a paz seja com todos mais uma vez. Nós juntinhos aqui para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, pastora Raquel Daros, mais uma vez dando continuidade ao Ministério Clau e Kel e representando a igreja, o qual fazemos parte, igreja evangélica. Subimos com Jesus desde 1966. Essa igreja está divulgando a salvação. E já vem chegando aí o pastor Mário Sato, Deus abençoe você, queridão, que estava hoje lá na igreja da Cidade Dutra, dirigindo o culto. Santina Excel, seja bem-vinda. Sandrinha Mello, seja bem-vinda. Augusto Sato, Simone Ravaiani, Lúcia Helena, Jonatas Ranieri, Stephanie Viana, Yuri, Deus abençoe. E o Thomas hoje também juntinho aí. Sejam todos bem-vindos e vem chegando para mais esse momento de comunhão, de paz interior, onde o Senhor provavelmente vai falar ao nosso coração e trazer diante de nós novamente uma paz, uma resposta, porque esse é o nosso Deus que trabalha na nossa alma, trabalha no nosso espírito. Hoje eu fui lá no culto de oração e quando chegou no finalzinho, estava ainda faltando 10 minutos para terminar e os 10 minutos se esticaram, né? E eu comecei a conversar com o pessoal lá e eu quero trazer essa conversa aqui para com vocês também, tá, gente? A importância de nós darmos a glória a Deus, glórias a Jesus. Nós somos cristãos, né? Então, nós temos que relembrarmos todos os dias que nós não estamos aqui para glorificarmos ao ser humano, que não estamos aqui para idolatrar vidas, situações das nossas vidas, nós estamos aqui para que manifeste a glória e a honra do Senhor através das nossas vidas. E o que mais o inimigo inveja desde lá, quando ele foi lançado, né, de lá da glória, ele inveja a adoração ao Deus Todo-Poderoso. Então, a nossa
luta é porque nós somos adoradores e percebe que de uma maneira sutil o adversário ele fica tentando tirar de nós as honras que damos a Deus, a glorificação, e a glorificação não está somente em canções. Música é um dos modos de adorarmos a Deus, mas também nós adoramos Ele na oração, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. E principalmente em palavras, né, gente? Que ultimamente pode perceber que todo mundo tem valor para nós, todas as pessoas ao nosso redor, seja família, seja amigos, e nós temos que tomar muito cuidado, porque ultimamente a gente está muito querendo a glória para a gente ou para as pessoas que a gente ama, e na verdade nós temos que reconhecer trabalhos, reconhecer boas atitudes, pessoas do bem, reconhecer, mas adorar somente ao nosso Deus. E é muito importante, porque nenhum de nós tem a estrutura de sermos adorados, nenhum de nós podemos ser adorados, e nem se pudesse nós temos estruturas. A estrutura está em Deus, que Ele tudo pode, tudo faz. E se tem algo que você fere o adversário da tua alma, da nossa alma, é quando nós adoramos a Deus, quando nós verdadeiramente nós entregamos a nossa adoração ao nosso Deus. E percebe que de todas as formas, de todas as maneiras, Ele quer tirar isso de nós. Ele fica colocando obstáculos, outros propósitos, a egolatria, a idolatria, né? Tudo para ser colocado diante daquilo que nós fazemos de melhor e que nós devemos fazer, é adorar ao Senhor. Observa bem, gente, quantas pessoas saem da igreja porque eles querem ser adorados, querem ser reconhecidos, e eles esquecem que quem tem que ser adorado e reconhecido é Deus. Ah, eu curei alguém. A gente não cura ninguém, não, gente. Quem cura é Deus. Ah, eu fiz o bem. Quem faz o bem é Deus através de nós. O gostoso é sermos instrumentos nas mãos do nosso Deus, né? É maravilhoso sermos instrumentos nas mãos dele. Mas, porém, todavia, quem faz toda a obra e todo milagre é o nosso Deus. Nós só somos instrumentos na mão dele. E é muito gostoso o reconhecimento, é muito gostoso quando vocês entendem que eu estou nessa jornada junto com vocês, que abri mão de tantas coisas para estarmos juntos, que perdi tanto para estar aqui junto, mas na verdade a honra e a glória é dele, porque a gente não passa de seres pirados, seres problemáticos, e é ele quem tem nos sustentado. Obrigada por todo o reconhecimento. E ao mesmo tempo vamos adorá-lo, porque é ele que nos mantém em pé, ele que nos sustenta. E aí o efeito da oração, né? Se nós estamos em pé, é efeito de oração, pedirmos a Ele para que continue nos sustentando, continue nos abastecendo, continue nos fortalecendo, porque só Ele pode. Outro ponto que toquei lá na igreja da Cidade Dutra, eu acho muito importante dar uma retocada aqui, e é porque foi o que eu senti no coração de orar hoje lá. Eu orei pelos relacionamentos. E não é só o relacionamento homem-mulher, mas o relacionamento família, o relacionamento amigos, o relacionamento irmãos de igreja. Queridos, você já percebeu que às vezes você está bem, sua vida está bem, mas você se sente um pouco sozinho no mundo e você vai se juntando com pessoas que elas são incríveis, elas são legais, mas chega um momento da tua vida que não está mais fazendo bem. Esses relacionamentos tá te levando a não ter uma vida produtiva, leva você a brigar com o seu marido, com a sua esposa, leva você a viver uma vida estagnada. As pessoas são más? Não, mas há um tempo, há um limite. Quando a gente já começa a se escorar somente em pessoas, por aí usa tal do relacionamento tóxico. Eu nem vou falar que são relacionamentos tóxicos, são relacionamentos bons, mas tem para tudo tem um momento, e há também aqueles relacionamentos que parece que você faz um pacto com um demônio, sabe? E isso é muito difícil quando você casa com uma pessoa ou namora com uma pessoa que não
está indo na mesma direção. Se já indo na mesma direção, é complicado manter um relacionamento amoroso, um relacionamento de amizade, uma sociedade, né, uma família. Quando todos caminham para a mesma direção, já é complicado. Quanto mais quando nós nos relacionamos com pessoas que andam contrário àquilo que nós cremos, ao que nós confiamos. Pessoas que até falam em Deus, até pregam sobre a palavra de Deus, mas tira você do seu propósito. Tira você da jornada com Deus, tira você da caminhada. Então, hoje eu estava orando pelo círculo de amizades, que muitas vezes o inimigo ele usa de pessoas se fazendo de amigos para brecar a tua vida, para anular a tua caminhada, e é perigoso, sabe? Amigos é legal porque você despede, né, gente? Cada um vai para sua casa. Mas e quando há um relacionamento que há uma continuidade, né, dentro de casa, é na cama, é no dia a dia, e vai ficando aquela coisa pesada, aquele relacionamento pesado, gente, é muito difícil. Então hoje eu estava orando especialmente por quem ainda vai se relacionar, para quem está tentando começar uma vida a dois. Eu orei muito para que o Senhor não nos deixe enganados, não nos deixe numa vida empacada, fora dos propósitos que o Senhor tinha para a nossa vida, ou tem para a nossa vida. E aos que já estão numa caminhada, também orei, aos que já estão numa caminhada difícil, né, com alguém que anda no sentido contrário ao seu propósito, ao propósito que Deus tem na tua vida. Orei muito para que o Senhor nos dê força, para que o Senhor nos dê capacidade, saída também, para que não fiquemos presos nessa realidade. Gente, a vida é muito curta, ela é muito curta, para a gente passar vivendo em prol de situações de entidades. E eu vou falar por uma experiência pessoal. Desde novinha eu vivia muito por uma certa situação dentro da nossa casa. Então eu vivia para ter liberdade, eu vivia para fugir, para provar quem eu era. Então eu vivi praticamente 35 anos da minha vida, os primeiros 35 anos da minha vida, só com esse objetivo. Então, pastora, tá errado. Tá, mas você vai sendo envolvido por brigas, por mau humor, por mudanças de personalidade, por situações difíceis, né, no dia a dia. Quando você menos espera, já se passou décadas da sua vida e você ali vivendo para provar para alguém, para escapar de alguém, para ter vida mansa com alguém. Então, quando essa situação terminou, eu não tinha direção. Você fica assim, desnorteado. Não, pastor, eu crio rapidinho. A gente pensa que cria rapidinho, mas o cérebro está condicionado a viver uma fuga, um provar. Eu conheço pessoas de 30, 40, 50 anos que até hoje tentam provar para a família que eles são capazes de ter um negócio, capazes de prosperar, capazes de superar o abandono de um pai, o abandono de uma mãe. Eles são capazes de superar um abuso na infância, seja qual abuso for. Então, eles estudam, vivem só em favor disso. Só que, gente, um dia o agressor, ou o tóxico, ou a pessoa que você obteve por desafio, ela desaparece da tua vida. E daí, como que fica a situação? Então, por experiência eu falo, amores também. Amores, às vezes, é um problema também se a gente não souber administrar. Porque tem mulheres que vivem sim, plenamente para o marido, a mãe para os filhos para a mãe. Então a gente cria um vínculo amoroso gostoso, maravilhoso, mas que quando é interrompido, que foi no meu caso com a pastora Clau, com a morte, é interrompido com um divórcio, é interrompido com um filho indo casar e morar longe, a pessoa é aquela tal da síndrome do ninho vazio.
você fica sem norte, gente, você fica sem direção, você fica sem propósito de vida. E ainda que você tenta criar, não, mas Deus é meu propósito, a igreja é meu propósito, ainda é complicado, é muito complicado. E aí que vem a beleza de servir a Deus, né? Aí que vem a força de servir a Deus, porque servir a Deus é sempre um norte, é sempre uma direção. Servir a Deus nos dá equilíbrios emocionais, servir a Deus nos coloca novamente no eixo, servir a Deus nos coloca em algum rumo novamente. E a importância do Espírito Santo na vida da gente é indescritível. E eu falo mais uma vez, por experiência pessoal. O Espírito Santo, ainda estou na fase de me redirecionar. Ainda estou tentando me reerguer, gente, como pessoa. Ainda estou nessa luta, mas eu posso ainda mesmo estando em fase de luta, poder falar para você de tudo, de todas as lutas que passei na vida e todos os amores que eu tive de pessoas incríveis. Em algum momento tudo isso acaba, gente. Eu tô num serviço ruim, tudo isso acaba. Eu tô num relacionamento ruim, um dia acaba. Eu sou muito amado, um dia termina. E só a palavra de Deus nos dá continuidade. Eu sonho de ter um grande negócio. Parabéns, continue sonhando. Só que um dia isso muda de direção. E daí quando tu acorda, tu percebe que somente Deus é o norte verdadeiro da tua vida. O resto que a gente vive aqui é tudo, como dizia minha mãe, uma encheção de linguiça, né? É uma grande fábrica enchendo linguiça. Uns enchem limpinho, outros enchem sujinho. Mas não passa disso. Essa vida, ela é muito passageira. Todos os nossos planos, todas as nossas conquistas, a gente percebe que depois que conquistou, já foi. Eu lembro bem que a pastora Cláudia, ela falava assim, por quantas vezes eu vi pessoas apaixonadas para ter um carpete, olha só, um carpete, dentro de casa, porque era moda, era só rico que tinha, gente, era só rico que tinha, ter um carpete. Na época eu era criança, era coisa de rico. Depois virou coisa de dar asma, mas na época era coisa de rico. E daí quando a pessoa conseguia, pronto. A pastora falava, tem gente que acha que a felicidade, até quando eu estava procurando para ter alguém na vida, né, antes do meu primeiro relacionamento, aí eu lembro que a pastora Cláudia falava assim, Kelzinha, você tem essa ânsia de ter alguém, e ela falava, eu vou falar por experiência, a gente luta para ter um estudo, depois que tem, luta para ter um casamento, depois você vê que não é nada daquilo, aí você luta para ter filhos, é maravilhoso, ela falava, mas aí você percebe que sempre fica esse querer mais, esse vazio, e tudo bem, né, gente? Só que a gente tem que entender que só quem preenche esse lugar é o Criador. E tudo que nós conquistamos na vida é muito bacana, é muito legal, mas é muito passageiro. Somente a palavra do Senhor, ela não passa. Aí você pode falar assim, pastor, eu não aguento mais a minha vida, ela é meio parada. Se ela fosse agitada, você também estaria triste, porque ela é agitada, que a vida, ela é isso daí. O único que nos traz confiança, segurança, uma realização, é o Espírito de Deus. O único que nos traz forças para continuarmos é o Espírito Santo. E quando nós lembramos que a vida não termina aqui, a vida com Cristo é eterna, essa esperança da vida eterna nos faz caminhar mais um pouco. Essa certeza da vida eterna, ela nos faz caminhar mais um pouco. Muitas pessoas, elas preenchem o vazio fazendo caridade. E caridade, gente, é muito bonito. Realmente, quando você faz o bem para alguém, você é beneficiado. Quando você estende a mão para alguém, naquele momento você é preenchido. É uma química dos céus isso. Só que, se você fizer esperando que sempre vai ter algo bom em troca, 90% das suas realizações de bondade, a troca está em Deus. A satisfação está no teu espírito e na bondade de Deus.
E quantos atendimentos, gente, nessa minha jornada, quantas horas de atendimento eu faço a minha vida inteira, quantas pessoas eu passo horas e horas ajudando, ministrando, escutando, tentando no máximo não dar opinião, mas acaba dando, e colocando a minha cara para bater nas situações, e depois simplesmente as pessoas viram as costas e vai embora, e ir embora é normal, mas vai embora falando mal de mim, né? Então, quando eu vou fazer um próximo atendimento, eu não sou de ferro, nenhum pastor é de ferro, nenhuma pessoa que trabalha nesse sentido é de ferro. Volta toda na minha memória, toda a maldade, toda a bondade que eu fiz, vem tudo, e daí eu olho e falo assim, até quando essa pessoa vai estar aqui comigo? Até quando essa pessoa vai estar debaixo dessa unção e dessa graça? Até quando? Mas se você olhar para as Sagradas Escrituras, e eu estou falando de mim, mas você deve passar as mesmas situações, muito semelhantes, porque estamos na Terra. Se você abrir as Escrituras, lá em Mateus 21, se eu não me engano, tá aqui, Jesus ele vai entrar na cidade de Jerusalém. E ele vai de uma maneira bem humilde, sentado em cima de um jumentinho bem novinho. E ele vai entrando pelas ruas de Jerusalém e as multidões vão cantando para ele, Hosana nas alturas. Bendito é o que vem em nome do Senhor. E eles começam a colocar folhagem, palmas, para que Jesus passasse em cima do jumentinho. E todos gritavam, aplaudiam, glorificavam, cantavam. Jesus, no coração dele, ele sabia o que ia acontecer. A palavra de Deus diz que Jesus chorou, porque ele olhava para aquelas pessoas e viu o que ia acontecer pós a morte de Jesus, pós a ascensão dele. Ele via que aquele povo iria gritar de dor, de mágoa, iria gritar de perseguição, que seriam mortos, seus filhos seriam mortos. E demorou algumas décadas e aconteceu. Mas Jesus, quando ele entrando, ele poderia ter se firmado em cima desses aplausos e desses elogios e desses gritos e dessa cantoria toda que faziam para ele entrando em Jerusalém. Mas após isso, alguns dias depois, Jesus ele foi vendido por 30 moedas de prata. E não foi vendido por qualquer um, não. Ele foi vendido por alguém que Jesus confiava. Jesus colocava nas mãos desse homem chamado discípulo dele, um aprendiz dele, colocava todas as finanças na mão desse homem. Jesus não foi traído e vendido por qualquer um. Ele foi vendido por alguém que não precisava fazer isso. Ele já tinha acesso ao dinheiro que entrava para o ministério de Jesus. Mas mesmo ele tendo esse acesso, ele quis mais. E o seu coração ganancioso, invejoso, tomado pelo demônio. E olha, observa bem, ele andava junto com Jesus. E andar junto com a religião, andar junto com os ensinamentos, não faz uma pessoa transformada. O que faz uma pessoa ser transformada é quando ela realmente abre mão da sua vida para viver Jesus, quando ela abre mão, quando ela tem um real entendimento de querer viver Jesus. E estamos falando de Judas, né, gente? E Jesus foi vendido por 30 moedas de prata depois de alguns dias de entrar em Jerusalém, ser aplaudido, ser glorificado por alguém que ele amava e chamava de amigo, alguém que comia à mesa com ele, alguém que via ele ressuscitar mortos, via Jesus curar os enfermos, via Jesus multiplicar pães e peixes, viu Jesus andar sobre as águas, viu Jesus curar paralíticos, cegos, coxos, viu Jesus curar mudos, surdos, viu Jesus curar hemorrágica, viu Jesus curar da pior doença que existia na época, que era a lepra.
ele viu Jesus pregando, ele ouviu Jesus pregando, por exemplo, as bem-aventuranças. Ele não precisava fazer dessa maneira, mas ele havia entregado o coração para o maligno. E muitas vezes a gente acha que assistir um culto vai libertar alguém. Na verdade, isso não ocorreu com Judas. E depois de alguns dias de Jesus ter entrado pelas ruas de Jerusalém sendo glorificado, então vamos falar, depois de alguns dias de você ser elogiado, já espera que pode vir uma grande perseguição. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele foi buscado ali onde ele orava, onde ele ficava sempre com seus discípulos, num lugar que já era conhecido por todos que Jesus ia até lá, né? Golpe em cima de golpe, porque uma coisa é você ser procurado em lugares, né? Mas naquele lugar do conchego, no lugar do chamego mesmo entre ele e Deus, né? O lugar que ele ia lá, levava os discípulos para buscar. Ele foi buscado pelos soldados romanos como um cachorro. Eles buscaram ele com pau, com pedras e com agressão contra Jesus. Queridos, aquele mesmo povo que gritava que Jesus, hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor, era o mesmo povo que depois assistiu à condenação de Jesus, que Pilatos, alguns pastores falam que só tinha alguns, né, lá assistindo ao julgamento de Jesus, mas pelo que eu entendo das Sagradas Escrituras, estava lá aquele povo, aquela população. Se não estava na hora da condenação, estava na hora que Jesus carregava a cruz. Então, quando Pilatos propôs, olha, hoje é um dia que pode se trocar um prisioneiro por outro, e aqui nós temos Barrabás, que tem agredido a sociedade, Barrabás tem lutado contra a sociedade, roubado, matado, destruído, né, a sociedade ali em geral, o povo, e aquele povo clamava, porque escutou lá alguns dos escribas gritando, né, eles começaram a gritar também, que solta Barrabás e prende Jesus. Gente, era o mesmo povo que havia glorificado Jesus, era o mesmo povo que havia sido curado por Jesus, e o mesmo povo se vendeu pela voz dos enganadores, dos invejosos, dos perseguidores de Cristo. Aí Jesus, depois de ser condenado, é colocado sobre ele uma coroa de espinhos, um madeiro pesado nas suas costas, todo chicoteado, todo ensanguentado, seminu, andando pelas ruas de Jerusalém. A Bíblia fala que era nu mesmo, né? Andando pelas ruas de Jerusalém, seu corpo já enfraquecido de tanto apanhar, de tanto ficar sangrando, de tanto estar ali num estado deplorável, e Jesus atravessava a mesma cidade que havia glorificado ele, aquele povo assistindo Jesus caindo, Jesus levantando, Jesus sangrando, os seus olhos ali sem formosura alguma, sem nenhum parecer de formosura, Jesus estava ali, e aquele mesmo povo que foi curado, ninguém teve a capacidade de levar um pouco de água para Jesus, ninguém teve a capacidade de pegar e ajudá-lo a carregar a cruz. Ah, pastora, teve um cara que ajudou a carregar a cruz, ele foi ordenado, ele estava passando, vindo do trabalho, e daí os soldados fizeram com que ele pusesse o madeiro nas costas para ajudar Jesus a chegar até o Gólgota, não foi de livre e espontânea vontade, né? Então ninguém ali de livre e espontânea vontade chegou e deu um abraço em Jesus, ou deixa eu ajudar você a levar a cruz, esse é o Jesus que me curou, deixa eu ajudá-lo. Muito pelo contrário, ainda Jesus escutava, tu não és médico, cura-te a ti mesmo. Então, o que a gente espera dessa sociedade caída, que depois de Jesus ter curado esse povo, depois deles terem reconhecido que Jesus era o Filho de Deus, e glorificado a Jesus, quando eles viram Jesus naquele estado de deplorável, estado de desfalência física, eles não optaram por fazer nada por Jesus, senão gritar ainda
contrário para que ele fosse condenado. E essa é a realidade, queridos. Quando nós entramos dentro das Sagradas Escrituras, nós observamos que a cristofobia, ela já existia, que as pessoas têm fobia de Cristo, têm fobia do Filho de Deus. Você pode ver que todas as religiões, de alguma maneira, as pessoas têm um certo respeito de não falar, mas quando se trata de Cristo, a implicância por nós sermos adoradores de Cristo, a implicância de nós termos a Deus como Senhor. Tanto nós, os evangélicos, como os católicos também, eles são perseguidos pelo mundo por crer que Jesus Cristo veio do Espírito Santo no útero da Virgem Maria e que ele é o Filho de Deus. Então, independente se você é evangélico, se você é católico, independente se você é um espírita, ainda que esteja ainda com algumas doutrinas erradas, se você confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele é o Senhor, tu vai ser automaticamente começar a ser perseguido por amor a Cristo. E Jesus nos deixou bem avisados isso. Ele não falou que nós seríamos odiados por alguns, mas Jesus disse que nós seríamos odiados por todos, por amor ao nome dele. Então, o que a gente quer sendo seguidor de Cristo? Se você é um artista, se você é um funcionário público, se você é um médico, se você é um político, se você é o que nós podemos falar? Em que área for, se você for uma pessoa que declara no teu coração, ainda nem precisa declarar na boca, só de declarar no teu coração, o inimigo te reconhece, o inimigo ele começa a te perseguir, porque ele tem ódio de Jesus. O diabo não tem, eu falo mesmo o nome dele, dá o nome que quiser para o inimigo das nossas almas. O diabo, ele não tem como implicar com religiões que ele sabe que não dá em nada, não existe. Com deuses que não existem. Ele não tem por que implicar com aquilo que ele sabe que são obras das mãos dos homens, que são obras da influência dele de ser adorado através de objetos. Ele não vai implicar com coisas que já são contrárias a Deus, porque Satanás, ele foi lançado de lá da glória do Pai, ele foi lançado da glória, ele conhece Jesus. Ele conhece o Pai, ele conhece o Espírito Santo, ele conhece o trono de Deus, ele conhece o império celestial, ele conhece a realeza de Deus, ele conhece os milhares e os milhares que são incontáveis, né, do reino dos céus. Ele conhece, ele sabe o quanto lá é maravilhoso e ele sabe que o potencial que há no reino dos céus. E ele quer tirar de nós esse direito que já dele foi arrancado, o direito da eternidade com Deus. Ele quer arrancar de nós, nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, ele quer arrancar de nós o direito de passarmos a eternidade com Deus. Ele quer tirar de nós o direito de termos um corpo transformado em glória. Ele quer tirar de nós o direito da intimidade com Deus. Nós podemos hoje, através de Jesus Cristo, ter uma intimidade com o Eterno. Através de Jesus Cristo, não importa o sexo, não importa a raça, não importa o nível social, não importa se você é novo, se você é mais velho. Você, quando crê que Jesus Cristo é o caminho que nos leva até Deus, você passa a ter intimidade com o Senhor. E o inimigo fica tentando nos distrair com relacionamentos com pessoas que já blasfemaram contra o Espírito Santo. Pessoas que já fizeram pactos com o demônio. Tem pessoas, queridos, como nós estamos vendo aí no domínio da nossa nação, que já fizeram pactos com espíritos contrários ao Espírito de Deus. E pode perceber que esse tipo de pessoas, elas se camuflam de bondade, elas ficam camufladas no meio do povo evangélico. Tem muitos servos, sacerdotes do inimigo infiltrado no nosso meio, casando-se com pessoas do nosso meio.
sabe? É como aquela passagem, né? Os filhos de Deus que se deitaram com as filhas dos homens, trazendo uma geração caída. Mas isso, gente, acontece no nosso dia a dia. Bendito é o Senhor quando duas pessoas que, por mais que sejam fraquinhas, não conhecem muita palavra, às vezes nem ainda aceitaram Jesus como Senhor, mas são pessoas que têm uma alma que desde lá do ventre da mãe foi escolhida por Deus. Como é maravilhoso quando se junta duas pessoas que, apesar de todas as deficiências, traumas e problemas, elas têm um propósito de Deus em comum sobre a vida delas. Ah, gente, ela pode ser, como diz por aí, água e óleo, que no final vai dar coisa boa. Ela pode gostar de peixe, o outro só gostar de carne, né? Gosta de viajar, outro gosta de ficar em casa. Já é um conflito grande isso. Mas quando são adoradores do mesmo Deus, tem um propósito em comum do Senhor, sabe? Vão estar na rua, vão estar em casa, vão estar unidos num mesmo propósito. Porque vai além do que eles gostam. O propósito de Deus vai além do que eles comem. O propósito de Deus vai além do que eles vestem. Gente, vocês acham que quando aqueles homens e mulheres saíam dos seus países de origem para evangelizar saíam, por exemplo, dos Estados Unidos, para ir evangelizar nas Índias, para evangelizar no nosso país também? Você acha que eles enfrentavam poucas coisas? Gente, o povo da América do Norte, eles são mais adiantados do que nós, no sentido de tecnologia, de muito mais tempo. Imagina eles saindo da sua civilização que estava mais adiantada, indo para países mais remotos. Ah, pastora, tem que olhar que não era que a civilização dos outros era ruim. Gente, pense entrando na mata, pegando febre amarela, como muitos pegaram, morrendo, perdendo esposo, perdendo esposa. Nós temos aí a história de Amy, né? Que uma da sua parte da história, que ela vai junto com seu marido fazer missão e ela volta sozinha, né? Então, quantas pessoas passaram por isso para levar o evangelho? Você acha que essas pessoas que foram até esses lugares remotos levando a palavra, elas estavam escolhendo que água ia beber? Você acha que elas tinham o tempo inteiro como separar o tipo de comida? Ah, isso lá na minha terra a gente não comia. Gente, chega uma hora que você está entregue à sua missão, ao seu trabalho, e a nossa frescura, o nosso fricote, o nosso comodismo cai por terra. E eu volto a falar, nós idolatramos o nosso sistema de vida, nós idolatramos o nosso conforto, e o Senhor, Ele vem quebrando tudo isso, Ele vem aniquilando tudo isso. O nosso Deus, Ele vem mostrando que a vida nossa não se resume nesse conforto que Ele nos deu, não se resume nessas pessoinhas que nos rodeiam, pessoinhas que Ele nos deu. A nossa vida, ela se completa em Jesus. Não importa se a gente vai estar morando numa cabaninha, se vai estar morando num castelo, mas a nossa vida se completa em Jesus. A nossa vida não se completa em outras pessoas. A nossa vida se completa em Jesus. E o diabo quer tirar isso de nós, a nossa intimidade com o Pai, a nossa intimidade com Deus. Você pode ver que esse tipo de raciocínio marxistas, eles odeiam a religião, odeiam o evangelho, eles odeiam a aglomeração de povos adorando a Deus, eles odeiam o nosso erguer de mãos, eles odeiam o nosso sistema econômico, o nosso sistema cultural, o nosso sistema familiar, eles odeiam a nossa prosperidade. Se puder, tira o pão de dentro do nosso estômago. Eles odeiam o nosso sistema familiar. Se eles pudessem, eles destruíam os pais, os filhos. E olha, a tentativa é forte. Eles odeiam a nossa postura, porque a gente só se encurva diante de Deus. Mas como o nosso Deus sempre nos coloca em pé, nós nunca olhamos para o homem, nós olhamos para Cristo, que nosso alvo é Cristo. Aleluia. Eles odeiam essa nossa postura.
Eles odeiam a nossa educação, o nosso respeito uns para com os outros. Numa festa onde se há só o povo de Deus, gente, por mais que há altos e baixos, estou falando povo de Deus, não estou falando esse povo briguento, sem educação, que fala em Deus, mas não passa de sacerdotes do diabo, que está lá no livro de Judas, que banqueteiam conosco, mas não são dos nossos. Estou falando do povo de Deus, a harmonia, porque aonde tem o povo de Deus há o quê? Arrependimento, quebrantamento. Quando eu peço desculpas para alguém, eu peço de verdade, gente. Porque eu tenho um Deus que está nessa causa. Então, quando se é dos dois lados servos de Deus, dos dois lados é servo de Deus, por mais que há contratempo, por mais que há opiniões diferentes, por mais que haja problemas, há arrependimento, há quebrantamento. E aí a importância de andarmos com pessoas nas amizades que andam com Deus. Aí a importância de andarmos junto com pessoas no nosso relacionamento pessoal que anda com Deus. Por isso é muito importante, você que é mãe, você que é pai, pôs um piá no mundo, pôs um guri no mundo, você tem obrigação de, desde que você colocou no mundo essa criança, orar para que Deus dê a essa criança bons relacionamentos. Orar para que ela seja um bom relacionamento também na vida de alguém. Você vai educar essa pessoa para ela ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom cidadão. Mas também você vai orar para que o atravessador não atravesse na vida dos seus filhos. Porque, gente, você que tem filho adolescente, você que tem filho mais velho, você pode falar comigo aí uma verdade. É muito rápido, passa muito rápido. Um dia você está trocando a fralda da criança, no outro dia ela já está casando. Ela já está indo para a escola sozinho, já está indo trabalhar sozinho, já está fazendo estágio em algum lugar. É muito, muito, muito rápida a mudança. E nós temos que orar para que o Senhor dê alguém para os seus filhos, uma pessoa para o seu filho, para a sua filha, que caminhe sobre os propósitos de Deus, que tenha o temor de não ser uma pessoa mentirosa. Gente, tem gente que vem fazer comigo atendimento e vem e mente. São mentirosos e querem que Deus abençoe. Eu quero essas pessoas bem longe da minha vida. Porque eles mentem compulsivamente. Isso num casamento, gente, é terrível. Isso num namoro, num noivado, é terrível. Saiu do namoro para o noivado, arrasta para um casamento isso. É atestado de destruição. Essa pessoa vai lutar contra a tua salvação o resto da vida. Pastor, eu converto a pessoa. Deixa se converter primeiro, então. Deixa a pessoa se converter primeiro. Porque tá cheio de conversão falsa aí pelas histórias da igreja na terra. Então, o que nós temos que fazer? Orar, gente. Orar, porque quando entra uma desgraça dessa na família, como nora, como genro, vem para matar, roubar e destruir, tira toda a unidade da família, tira toda a alegria, tira toda a comunhão, aquelas reuniões de família onde comia junto, onde ria junto, porque o que é gostoso em família, o que é gostoso em amigos, é que você ri do nada. Você começa a rir de bobeiras, você começa a rir de uma comida que engasgou, você ri do nada, você é feliz do nada, e quando aparece um ser desse, um ser travestido de pessoa boa e sendo do inferno, ele te traz o quê? Amargura, traz separação da família, as risadas começam a se tornar em gritos, em urros, em processos, em prisão e até em feminicídio, em até problemas maiores. Gente, quantas pessoas estão sendo mortas, envenenadas, assassinadas no leito? Sempre teve, mas hoje nós temos acesso e aumentou a iniquidade. Por que isso, gente? Porque o diabo se faz de bonzinho. O diabo veste Prada, né, gente? O diabo se faz de bonzinho. E ele entra na família tirando os bens financeiros,
Os bens financeiros é o de menos, gente. Mas tirar a dignidade, a alegria, a comunhão, tirar o sorriso, a mesa, o sorriso em volta de um carvão queimando churrasco, sabe? Pessoas que tá sempre uma luta para estar junto, tirando a alegria de orar juntos, de ir à igreja juntos. Tem gente que tem a capacidade de, quando uma ovelha minha ora, a pessoa pergunta, foi ela lá que mandou? O ela lá, gente, não sou eu que mando orar, eu só repito o que Jesus pediu. Orai sem cessar. E olha que incrível, Jesus não pediu para cantar sem cessar, ele não pediu para pregar sem cessar, ele não pediu para falar sem cessar, ele só pediu orai sem cessar, sem cessar. Eu só repito o que Jesus fala, eu só sou o gravador de Jesus, o carteiro de Jesus, como milhares são aí por aí, como muitos de vocês são. Mas sabe o que é isso? As pessoas, quando um crente ora, quem está em casa implicar. Tá, mas tem hora que também tem gente que grita, pastor, é verdade. Tem gente que fala o que não é, provoca na oração. Não, mas essa pessoa estava andando em lugares assim, sabe? Eu não sei se eu posso falar muito, mas no meio do mato. No meio do mato, gente. Essa pessoa estava orando no meio do mato. Andando. Falando com o Senhor. Em voz baixa, sussurrando com Deus. E o diabo implicou. Eu creio que muitos de vocês estão vendo a sua própria luta. Eu creio que muitos de vocês estão lembrando de alguém querido que está nas garras do adversário. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão lembrando das guerras espirituais que você está atravessando em casa, no serviço, né? Com alguns que se dizem amigos e não são. Queridos, que Deus nos dê força. Eu não sei o que é pior, se é esse tipo de servos do diabo, que eles pegam e implica e já grita, ou aquelas pessoas que, ai amor, não vai hoje pra igreja não, tá tão gostosinho aqui, ai bem, eu tô com uma dor, fica comigo, ai amor, me leve em tal lugar, ai hoje eu vou ficar tão tristinho de você não tá aqui, você tá orando, eu não vou na igreja. Ai, não ora não, amor. Quando a gente ora, o diabo aparece. O que é pior? Ah, gente, o inimigo das nossas almas. Ele quer tirar você da presença de Deus. E ainda que eu desapareça, eu sei que você tem uma necessidade de Deus muito grande. Você não ia estar assistindo essa live tão simples, sem uma parafernália, sem nenhum recurso tecnológico. Gente, se vocês verem aqui o que acontece aqui nas minhas luzinhas, não tem nada. Mas tem o maior que é Deus. Percebeu o quanto que a gente tem que oferecer para as pessoas em tecnologia, em espaço físico, em conforto? Hoje tem que se oferecer tanta coisa para as pessoas irem até a igreja, porque nós competimos com o lugar onde se tem eventos, nós competimos com os coachings, nós competimos com as baladas, nós competimos com os resorts, nós competimos com o sofá da casa. Desde quando Deus compete com alguma coisa, gente? Deus é Deus. E a presença dele até em cima de um barranco, né, de um morro, de uma montanha. A presença dele nos preenche, nos invade. Gente, quando você está realmente necessitado de Deus, você senta num caixotinho de tomate, escuta com alegria, porque é a presença de Deus. Quero agradecer a todos que estão participando. Tem a Laine Fatioli, tem a Maria Marcolina, a Cléo Santana, o João Batista, tem mais quem aí, tá? Que eu não falei nomes. Vai falando aí. A Laine tá falando que inimigo destruiu o casamento, tô buscando a restauração. Amém.
Se depender da minha concordância, que o seu casamento seja restituído. Se for para o teu bem, se for para você ter vida dentro desse casamento, né? Se for para você sair viva, aí sim que você volte com essa pessoa. Agora, se é para sair num caixão, né? Voltar com a pessoa e depois sair num caixão, não vale a pena, né? Não vale a pena. Deixa Deus fazer o melhor. Vou orar para Deus fazer o melhor por você, tá bom? O melhor por você, em nome de Jesus. Tamires, o simples é extraordinário. Não é, Tamires? O simples é extraordinário. Você é de Cerquilho, perto do Bispo Nilton e da Bispa Miriam. Deus abençoe. O simples é extraordinário, gente. Percebe? Com todo o respeito, né, ao caso da cantora Preta Gil, com todo respeito, tá, gente? É uma coisa que dói o coração, ainda mais que ela lá no passado foi evangélica, né? Dá uma dor, assim, a gente espera que ela no final tenha voltado para Jesus, né? Daquela dor. Então, mas veja, quantos milhões, né? Vamos falar assim, quantos milhões gastaram para achar a cura? Gente, sinceramente, quando a gente está com luto, quando a gente está passando uma traição, um divórcio, que eu já passei todas essas coisas, quando a gente está com uma enfermidade, você acha que o luxo interessa? Você acha que o luxo interessa? Olha, gente, eu tenho uns dentistas que são extraordinários, eles são incríveis, são pessoas que moram no meu coração já como amigos mesmo, né? Que é de uma longa jornada, muito tempo, assim, que eles tratam comigo, e eles têm um respeito pelo meu pastorado, mas são, assim, um pouquinho fora do meu orçamento, né? E eu tenho um dentinho aí que ele é miserável, eu aperto muito, eu tenho ATM, eu aperto demais, e eu acabei perdendo, como chama, a raiz, e a turma que me acompanha sabe, e eu fico inchada, e tomo antibiótico, e o meu dentista, ele fala, pastora, nós temos que fazer um implante, mas os implantes dele é muito caro, gente, eu não tô afim de passar esse sacrilégio, nem financeiro, nem físico. E esses dias, a plaquinha que ele colocou, tal, não caiu, não deu problema, mas o meu dente, comendo uma coisinha mole, ele quebrou em volta. E era um sábado, eu fiquei a semana inteira, eu falei, não, eu não vou. Tem coisa que parece que fica caindo uma redundância, não lembrei da outra dentista também, que também. E eu falei, não vou. Já era o outro sábado, quebrou no mesmo horário o restante. Eu falei, não vou ligar pro meu dentista porque, não, ele vai falar para tirar e eu sei que não há necessidade por enquanto, é aquela fé. Gente, eu achei um 24 horas e que eu já peguei carinho também por ele, né? Eu sei que eu tenho marquinhos, mas, gente, é um pouco complicado como pastora ser tratada por quem é minha ovelha. Eu não consigo misturar, por enquanto, essa situação. Talvez quando eu crescer como pastora, talvez sim, mas agora eu não consigo misturar as coisas, tá? Mas Marquinhos, excelente dentista também, maravilhoso. Daí, gente, eu achei pela internet um doutor, lá na Vila Santa Catarina, um sobrado bonito, um senhor japonês, bem sacudidão. E eu entro no consultório dele. Quando eu entro, gente, parecia que eu tava entrando em 1970. Tudo muito antiguinho, tava tudo muito sujinho, até o jaleco dele, ele bem velhinho já, diferente do que a foto, mas bem prestimoso. Já tava até sujinho o jaleco dele, ele veio de casa me atender. E quando eu olhei todo aquele lugar grande, até mais antigo, muito antigo, e com as ferramentinhas antigas, e eu olhava assim, falei, Jesus, eu voltei para 1970, os anos 70, e eu morri de medo, gente. Eu ali naquele momento, eu morri de medo. Falei, é agora que eu pego uma infecção, é agora que eu me lasco, né? E eu olhava para tudo, e eu vou confiar no Senhor, eu vou confiar no Senhor, eu vou confiar no Senhor. Gente, a experiência daquele homem foi tão incrível, tão incrível. Ele mesmo velhinho, mesmo com as coisinhas velhas, tudo sujinho. Ele tinha uma experiência tão forte que ele fez todo o serviço, fez tudo, acabou tudo. E eu tô há mais de um mês, abençoada e baratinho. Como na vida, a gente às vezes, né, não vê que o simples, como diz a Tamires, o simples às vezes é o extraordinário. Queridos,
quando a gente está precisando, quando a gente está precisando de verdade, se uma pessoa cheia de dedicação, capacidade, experiência, ela faz o serviço. Gente, eu fui tão feliz para a igreja aquele sábado, eu fui tão feliz. Porque, sabe, quando você está sentindo a derrota e Deus te abre uma porta e Deus ainda te ensina que não é do meu jeito, sabe? Já era quase o horário do culto e Deus solucionou o meu problema. E eu sei que os outros também iriam me atender com muito carinho, com muito cuidado. E se vocês quiserem, eu dou até o endereço do meu Dr. Walter, que ele é uma bênção. Mas, queridos, sabe? Quando você está naquele fundo do poço mesmo e Deus te ensina, não é do teu jeito. Eu uso quem eu quero. Vai ser da minha forma. Não é o dinheiro que compra. Não é a tecnologia. Sou eu que faço. Ficou esse sábado para o meu coração. E eu levo comigo. Todas as vezes que eu vou olhar que a minha vida é muito pequena para servir, o Senhor mostra esse Dr. Júlio para mim. Ele mostra, parecia pouco aos seus olhos, parecia tão distante da tua realidade. E ali o Senhor fez a obra, ali você foi acolhida, ali eu resolvi teu problema em minutos. Porque não é o homem, gente, é Deus. Não é o ser humano, é Deus. E quando a gente está passando por qualquer problema, o importante é ser resolvido. O importante é resolver. E hoje nós não estamos aqui para competir com a gloriosidade de Deus. Tem que ter tudo? Tem, é maravilhoso ter tudo. É maravilhosa a tecnologia, é maravilhosa a limpeza, é maravilhoso um lugar bonito. Mas ainda é muito mais maravilhoso o agir de Deus. E a gente está procurando Deus no luxo. A gente está procurando Deus na tecnologia. Não estou falando de ter acesso ao conteúdo bíblico. Estou falando que Deus não trabalha em nos impactar. Ele não trabalha em nos impactar com o que é visível. Ele é Deus. E a presença dele, você não precisa estar num lugar luxuoso. Você não precisa estar num lugar que você acha que é o certo. É Deus quem faz. Ele age na tua vida. Então, muitas vezes nós estamos querendo impactar as pessoas com o luxo. Nós deveríamos querer impactar pessoas com a presença de Deus. Nós queremos provar para as pessoas que Deus ele é maravilhoso porque te deu algo. Deus ele é maravilhoso mesmo sem te dar algo. E nós temos que parar de oferecer Deus porque ele é o mágico que sai da lâmpada, o gênio que sai da lâmpada. Vamos oferecer o que conhecemos em Deus porque ele é salvação. Ele é vida eterna. Ele é Deus. Ele é amor. E Deus não é Deus porque dá um carro, porque dá um bom casamento. Deus não é Deus porque te deu uma casa. Deus é Deus porque ele é Deus. E mesmo sem ele dar nada, ele continua sendo Deus. E mesmo sem ele oferecer aquilo que nós queremos, ele continua sendo Deus. E ele trabalha das maneiras mais ilusitadas na nossa vida. Ele trabalha das maneiras mais diferenciadas na nossa vida. E ele não vai trabalhar na tua vida naquilo que você acredita que é certo, do modo certo que você acha. No lugar que você escolheu. Ele vai trabalhar na tua vida no lugar que você não escolheu, no lugar que você não espera, da maneira que você não criou na tua cabeça. E isso é bíblico também. Quando aquele leproso, aquele oficial sírio, foi até a casa do profeta Eliseu, ele esperava que o profeta ia recebê-lo dentro de casa, ia pôr as mãos sobre as suas feridas e curá-lo. E o profeta nem atendeu ele na porta da casa. Ele mandou o seu moço falar para ele, fala para que ele se banhe 7 vezes, mergulhe no Rio Jordão. Ele saiu todo indignado. Por acaso não há rios mais limpos em Damasco do que esse Jordão? Mas daí um dos seus soldados que acompanhava falou para ele, para esse oficial: já estamos aqui.
Não custa tentar. Ele mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6 e na 7ª vez a sua pele saiu limpa como de uma criança. Porque Deus, ele tem maneiras de trabalhar para que nós aprendamos que não é do nosso modo, não é da nossa maneira, não é da maneira do homem, mas é da maneira de Deus. E essa semana, Deus tem uma bênção para a tua vida. Pastora, mas você está falando com muita gente vai assistir depois. Sim. E Ele tem uma bênção para a tua vida essa semana. Só que presta atenção. Não é do jeito que você quer, não é da hora que você quer, não é do modo que você quer, mas Ele vai operar a bênção. E quando você menos esperar, a bênção já é tua em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu creio. Queridos, que a graça de Deus, a comunhão do Senhor continue sobre a vida de cada um. Que o Espírito Santo dê a você, além de tudo isso, muita saúde, para que você possa continuar indo à casa do Senhor. Meu maior interesse é que você tenha saúde, que você tenha prosperidade, para você continuar indo à casa do Senhor. Enquanto eu estiver lá na liderança e abrindo as portas da igreja com os irmãos, eu preciso muito que Deus te dê força nas pernas, independência, saúde, dinheiro, para que você possa estar na casa do Senhor, glorificando a Ele comigo. Que a graça do Senhor se estenda, que as misericórdias dEle acompanhem a cada um. Obrigada a todos que participaram, tá aí a Alzira, a Nadima, provavelmente está o Jaiminho junto. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Simone Ravaiani, a Laiane, quem mais está por aí ainda? A Stephanie está aí ainda, ó, que gracinha. Quem mais? A Lu está aí juntinho, que Deus abençoe. Pastor Mário, Deus te abençoe também, queridão. Ai, Pastor Mário, que Deus cure a tua vida, em nome de Jesus. A Vanusa está aí, que benção. João Batista, glória a Deus, que Deus continue agindo, Jonatas, sobre a vida de cada um, Sandrinha, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amo você também, Lúcia, em nome de Jesus. Gente, vamos terminar, Augusto tá aí também, vamos terminar escrevendo algo para Jesus? Eu vou pedir para você escrever uma declaração, mesmo você que está assistindo depois que já aconteceu a live. Escreve uma declaração de reconhecimento a Jesus, de glorificação a Jesus. Escreve uma frase aí, cria uma frase gostosa de quem ama Jesus aí. Coloca a tua adoração a Jesus. Eu vou esperar você escrever a tua adoração a Jesus aí. Escreve aí, antes de terminarmos. Eu sei que dá um tempo de retorno aqui, né? Escreve aí a sua declaração. Isso, Stephanie, já começou. Jesus, eu te amo, que lindo. Mais alguém, escreve aí a sua declaração de amor para Jesus, a sua frase para Jesus. Escreve aí. Escreve a sua frase para Jesus, o seu amor por Jesus. Escreve. Glória a Deus. Faz igual a Stephanie fez. Escreve aí, vai escrevendo. Eu vou esperar para ler a sua declaração em voz alta aqui por Jesus. Simone Ravaiani, Jesus, tu és o meu Salvador, tu és tudo para mim. Que lindo. Lúcia Helena, te amo, Jesus, o Senhor é o dono da minha vida. Glória a Deus. Augusto, Jesus é maravilhoso, sou dependente de ti. Que lindo. Gente, eu vou lendo, já vai dando uma coisa boa demais. Que coisa linda. Alzirueta, Jesus, eu te amo. Ah, que lindo. Eu te amo, Jesus, ela escreveu. Laine Fatioli, sou apaixonada por Jesus. Que lindo. Giovana Silva, te amo muito, Deus em todo tempo. Glória a Deus. Vai escrevendo aí, povo de Deus. Vanusa, Jesus é o amor da minha vida. Ele é o amor da minha vida também, Vanusa. Maria Marcolina, eu te amo muito. Provavelmente Jesus.
Tamires Marcelle. Jesus, o meu guia e protetor, te amo, Jesus. Que lindo! Ele é mesmo. João Batista, se Deus fizer ou não fizer, será sempre o meu Deus. Te amo muito, meu Deus. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego quando iam ser jogados na fornalha? Aleluia, meu Deus pode, mas se ele não fizer, eu vou continuar adorando. Mais alguém aí, Cléo? Se não fosse Jesus, o que seria de mim? Te amo, Jesus. Glória! Rodrigo Sato, Jesus é a minha luz e razão de viver. Te amo, Jesus. Que lindo, gente. Que lindo. Dá vontade de escrever mais, não dá? Dá vontade de escrever muito mais. Pastor Mário, glória a Deus, eu creio no amor de Jesus Cristo que livrou do mal. Amém. Nadima, Jesus é o que nos faz ser vencedor. Nós somos mais que vencedores. A Francisca, toda honra e glória te pertence, Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra. Que lindo, gente! Que lindo ver esse povo aí. I love Jesus. Isso aí, Elaine. Que gostoso ver esse povo de Deus aí declarando amor por Jesus. A Sandrinha, eu te amo, Jesus, e não posso viver sem ti, meu Salvador, meu Redentor. Jonatas, Jesus, te amo demais. Que lindo, gente. Que lindo declarar amor ao amor da nossa vida. O amor da nossa vida. Jesus é o amor da nossa vida. Jesus é o amor da nossa vida. Laine, grata a ti, Jesus. Isso aí. Jesus é o amor da nossa vida. Gente, continue adorando ao Senhor essa semana. Não importa se tiver lutas, que vai ter. E bênçãos, que vai ter. Adore ao Senhor. Continue falando, declarando que Ele é maravilhoso mesmo. Tá bom, queridos? Um beijo bem gostoso no seu coraçãozinho. Fiquem na santa e bendita paz. E que a graça do Senhor nos acompanhe. Até sexta-feira. Deve ter mais live por aí. Em nome de Jesus. E sábado ou domingo vai estar, o Tiaguinho Sato vai estar pregando. Hoje eu vou confirmar com ele se vai ser sábado ou domingo que ele vai pregar. Esse horário acho que ele está dormindo, que ele logo vai trabalhar. Mas daí eu vou ver se é sábado ou domingo que ele vai trabalhar. Que ele vai pregar. No domingo tem apresentação de todos os grupos de adoração da igreja e glória a Deus por isso, vão arrasar. Domingo tem culto na Germânia com o pessoal da Germânia. Queridos, capricha, cantando, falando uma palavra de fé, uma palavra para cima, porque nós temos convidados lá para assistir o culto e tem que ser aquele cultaço, tá bom? Que Deus abençoe a cada um. Beijos!